Fala galera, belezinha? Hoje eu tô aqui pra falar sobre Longlegs, Vínculo Mortal. Vou dar aqui a sinopse, né, que é uma sinopse bem simples, né, que é uma agente ali do FBI, né, que ela descobre um cara bem estranho, né, a verdade é essa, o cara ele é muito estranho, é um serial killer, só que algumas coisas meio bizarras vão acontecendo e ela vai descobrindo que isso tem até uma relação com o passado dela, mas que é basicamente isso, tá? A história do filme ela é basicamente isso. Um serial killer bem estranho, né? Que tem uma relação ali com o passado da protagonista. O que eu posso falar desse filme? Que ele estava sendo muito esperado, né? Ou melhor, está sendo muito esperado aqui no Brasil. Ele já saiu lá fora, né? Um certo tempo, no início de julho, se eu não me engano. Ele estreou nos cinemas lá fora. Aqui no Brasil ele estreia agora, quinta-feira. Então, eu vou trazer aqui as minhas impressões, né, desse filme para vocês. Que não é exatamente o filme que eu esperava que fosse, né? Ele não estava sendo visto como um dos melhores filmes do ano, mas ele estava sendo visto como um dos melhores filmes de terror do ano. Mas isso, sinceramente, não quer dizer muita coisa, tá? Porque, convenhamos aqui, filmes de terror de 2024 estão fracos, né? No geral, assim, o saldo geral desses filmes estão fracos. Então, eu não acho nem que o melhor filme de terror de 2024 seja um baita elogio, né? Mas fui dar uma chance. E o que falar desse filme, né? Porque eu vou fazer por pontos, né? Porque uma coisa que eu preciso falar aqui que é inegável, né? Indiscutível, é o Nicolas Cage nesse filme. Ele tá praticamente irreconhecível, né? Eu não digo só visualmente, eu digo de falas, de jeitos. Ele tá realmente macabro, né? Acho que essa é a palavra. Eu não vou dizer assustador, porque eu não achei ele assustador, né? Ele faz o serial killer aqui no caso, mas ele tá com uma aparência realmente macabra, né? Eu acho que casa um pouco até com o estilo que o filme ele quer adotar. Mas eu tenho aqui muitas, né? Eu não vou falar nenhuma nem outra, eu vou falar muitas ressalvas em relação a esse filme, né? Que melhor filme de terror do ano? Não sei, mas achei superestimado, né? Falar assim, num geralzão, achei superestimado, né? E por pontos agora, né? Vamos lá. A gente tem, como eu falei, uma protagonista que ela é agente do FBI e tal, ela tem lá um passado, né, que ela precisa resolver, mas beleza. Ela em nenhum momento, né, a atriz pelo menos, em nenhum momento me convenceu de nada ali, sabe? De que ela tava com medo, de que ela tava com raiva, de que ela tava triste, de nada. Ela não me convencia, ela não me passava nada. Né? Eu não sei se ela ficou muito presa ali ao papel, ou se é o estilo dela de atuar, ou se foi uma escolha realmente da produção, da personagem ser assim, mas eu não achei que funcionou. Tá? Eu acho que a atriz ela não ficou bem ali, né, naquele papel. Eu acho que ele ficou monótono demais, né, durante o filme inteiro. Então, eu não acho que é um tipo de personagem que serviria para ser protagonista. Eu não acho ele engajante o suficiente para ele te prender, te fazer criar um senso de urgência para com ele, né, em relação aos perigos que ele vai correr ali naquele filme, que também não são muitos, mas eu vou chegar nesse ponto depois. Eu acho que a protagonista ela não consegue se encaixar no papel de protagonista, pra gente conseguir ficar ali junto com ela durante todo esse filme, né? Mas, enfim, falando já dela, né? Outras coisas aqui do filme que me incomodaram, né? Porque ele tem uma pegada, isso não é um spoiler, mas ele tem uma pegada ali que ele flerta com o sobrenatural, mas eu não acho, né? Não o filme sobrenatural, tá, gente? Não tem nada a ver. Falando do sobrenatural
Falei, né? Mas eu não acho que combina. Eu acho que nas vezes que ele tenta usar esse artifício, eu acho que ele descamba um pouco, eu acho que desvirtua um pouco da proposta inicial que a gente tem em mente do filme. Posso ter ido com uma expectativa errada também, mas ainda assim não me convenceu, tá? Na verdade, eu acho que o intuito deles ali era deixar a gente tenso, deixar a gente aflito, mas eu ri quando eu assisti, porque sabe quando você assiste uma coisa e você fala, cara, meu, não acredito. Não acredito que eu tô vendo isso. Foi isso. Não foi uma risada de um momento cômico, foi uma risada meio que de vergonha, sabe? Vergonha alheia. Foi esse momento, tá? Mas não vou só tacar pedra nesse filme, tá? Calma. A gente tem aqui coisas boas, né? Eu acho que o filme ele consegue trabalhar muito bem a sua, a sua fotografia. Ele consegue passar muito bem todos os jogos de sombras, né, que você tem ali para para construir os seus cenários. Ele consegue te colocar ali dentro visualmente. Eu acho que a estética do filme ela é muito boa para um filme do gênero. Eu acho que funciona isso. Eu acho que aquela paleta de cores mais mortinha, que, que te passa aquela sensação meio de que alguma coisa ruim vai acontecer. Você fica com essa sensação, né? Mas aí eu já vou até para outro ponto negativo, que é uma sensação que muitas vezes não sai disso, de uma sensação, porque quase não acontece nada nesse filme que te cause alguma sensação de urgência, tá? Você tem poucos momentos em que você realmente fica chocado, que você realmente fica com medo ou leva um susto. Nem tem susto. Esse filme não tem susto, né? Eu acho que, sei lá, você consegue assistir esse filme pra quem tem medo, né? Você consegue assistir ele em qualquer noite e dormir como uma pedra depois, sem maiores problemas. Eu acho que ele não cumpre tanto o papel como um filme de terror quanto deveria, né? Mas, como eu falei, ele tem os seus pontos positivos aqui. Eu falei da fotografia, né? Da escolha, né? De câmeras para gravar isso tudo. Acho que a lente também foi muito bem usada. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que a montagem desse filme peca um pouco, né? Porque eu acho que ele fica muito picotadinho, sabe? Eu queria uma câmera que ela ficasse mais posicionada em um lugar para eu ter uma vista mais panorâmica da situação, que eu tivesse uma vista um pouco mais ampla, uma vista um pouco mais fixa, que conseguisse trabalhar ali melhor os seus cantos, o seu ambiente, o seu cenário, que é um cenário bem construído, tá? É importante destacar isso, mas é um cenário, apesar de bem construído, é um cenário mal aproveitado. Então acaba que essa boa construção ela cai por terra porque ela não é tão bem utilizada quanto poderia. Então é um filme que eu vejo que ele tinha potencial, tá? Ele tinha potencial para ser mais terror, para ser mais suspense, para ser mais investigação policial, porque tem isso também aqui nesse filme, né? Um filme que ele brinca, né, com essas diferentes áreas, mas que parece que as brincadeiras elas se perdem, sabe, uma na outra. Então, é um filme que ele funciona em alguns aspectos, mas dentro desses aspectos ele acaba cometendo alguns deslizes dentro dele mesmo, né? Então você tem um filme aqui que, como eu falei, ele estava sendo muito visado como um dos melhores terror do ano, né? Um dos melhores filmes de terror do ano, mas que ele não é isso tudo que estão pintando não, tá? Então, o ponto que eu quero destacar aqui principal nesse vídeo é que não é um fiasco de filme, tá? Não é isso. Ele tem uma história bacana, é interessante ali na sua maneira, mas tá longe de ser um filme maravilhoso. Tá muito longe de ser um filme maravilhoso, mas também tá muito longe de ser um lixo. Não é um lixo, mas não é uma pérola do cinema. Então, se você viu realmente que esse filme tava para super bem visado,
o intuito desse meu vídeo aqui, além de fazer a minha análise, é abaixar um pouquinho as suas expectativas, caso você as tenha. Porque eu talvez, como eu falei, eu talvez tenha ido com uma expectativa um pouco mais alta do que deveria, né? Pode ter acontecido sim, mas não vou deixar outras pessoas passarem por talvez esse mesmo erro, né? Mas enfim, essa foi a minha análise de Long Legs, o Vínculo Mortal, né? Que estreia agora, quinta-feira, nos cinemas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar aqui o like, comentar bastante que ajuda o canal, compartilhar com quem vocês possam gostar desse tipo de conteúdo. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal para dar aquela força, aquela moral. Beijo e valeu!